Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vivendo no Ártico. Hoje eu estou aqui com o meu co-host, Matheus Araújo, meu sócio na Ártico também. E o que é que vamos falar hoje aqui? Hoje nós vamos falar sobre tecnologia, inovação e os principais desafios de uma startup em crescimento. Perfeito. Mas antes de apresentar os convidados hoje, eu queria que vocês, que não é inscrito ainda, se inscrevesse aqui no nosso canal, já joga o joinha aí também, para ajudar a gente cada vez a alcançar mais pessoas que estão em busca desse conhecimento que a gente está proposto aqui a disseminar com vocês. E também queria fazer um pedido a você que está enfrentando dificuldade no seu marketing, na sua captação de clientes. Se quiser conhecer mais sobre o nosso serviço e sobre como a gente está ajudando empresas aqui de Natal e de outros locais do Brasil também, é só acessar lá o nosso perfil, sai uma nova leva de depoimentos de alguns clientes que estão com a gente há algum tempo e vai ser um prazer conversar sobre o seu negócio também. Mas vamos lá, sem mais delongas, aos grandes convidados aqui que a gente vai ter o prazer de receber hoje. Luiz Gonzaga, CEO hoje da Lise, e Lucas Mateus, hoje que está nessa equipe aí, somando no desenvolvimento desse negócio. E vamos falar hoje, né? Vamos dar o pontapé, sejam muito bem-vindos. Fala, meu amigo. Primeiro queria começar aqui agradecendo a oportunidade de estar conversando um pouquinho tanto com vocês quanto com a audiência, né, da Ártico. E espero contribuir e somar também com o papo, né? Perfeito. E aí, Matheus, Thiago, é um prazer estar aqui. Eu assisto, né, os outros episódios aqui do Vivendo no Ártico, tá Um dos muito maiores legal. espectadores aqui do Com podcast. certeza, toda terça-feira ali, né, 19 horas. Isso. Eu Sempre tô recebo ligado a ali foto. no YouTube. Quem ainda não assistiu, assista aí, pessoal. Perfeito. E hoje você é CEO. CEO hoje lá na Lise, beleza? E Pedro hoje é o... CFO. Perfeito. Tem essas nomenclaturas aí para o pessoal que tá dentro do mundo startupeiro, né? Mas no final do dia, basicamente, eu tô olhando um pouquinho para fora, né? Para a parte estratégica do negócio, explicar já também como que funciona, como que a gente nasceu, mas eu me relaciono com o mercado, fora, com possíveis investimentos, enfim, penso também na visão do futuro do negócio. Lucas, ele vai estar olhando mais para dentro de casa, né? Então, para a operação, para fazer acontecer, né? Para a gente ter ali sucesso com os clientes ou com o que a gente propõe a fazer. E Pedro, basicamente, que coloca ordem na casa, né? Ele é que puxa a orelha, então ele vai olhando ali do que a gente construiu. Se por mim, eu sempre gasto mais, né? Então, ele vai controlando um pouquinho. Tem esses choques ali. É super importante também ter vários perfis, né? Multidisciplinares dentro de uma operação, porque acaba fazendo com que a gente vá para um outro patamar também, né? Perfeito. Sim. E como o Luiz falou, né, acaba olhando mais para dentro, mas muito pegando um pouco da visão que ele tem e fazendo com que isso seja implementado dentro da empresa, né, fazendo os setores ali conversar, em conjunto com o Pedro também, na parte de ritmo, ritual, um ensinamento que ele trouxe muito para a gente esse ano. Então, eu sou responsável por implementar essa visão que ele tem do mercado. Perfeito. Acho que até um bom tempo para a gente iniciar, você falou sobre ritmo e ritual, que o Luiz trouxe para vocês esse ano. E a Lise, ela foi uma empresa que derivada de outra empresa que vocês criaram, mas você já tem aí alguns anos de estrada. E quais foram essas principais transformações que vocês viram nos últimos anos que vocês estão implementando para criar essas novas rotinas, rituais, processos? Quais são essas principais mudanças, principalmente esse ano agora que vocês estão mudando bastante internamente? A gente, como conversa muito aqui no dia a dia, já conversou, mas queria que você falasse aqui um pouquinho sobre isso também. Eu brinco que nós somos C-Hubbers, né? Aqui da comunidade, então o almoço aqui acaba sendo ferrenho, a gente acaba trocando muita ideia com a própria comunidade. Mas, assim, eu acho que, um pouco voltando à história, eu acho que faz sentido pro telespectador a gente explicar como que a Lise nasceu, né? Ela é um desmembramento de outra startup que eu tive o prazer também e orgulho de fundar, chamada Fiscalize. A gente nasceu num cenário educacional, né? Principalmente ensino básico ali, Fundamental 2 e médio. E a gente tinha a missão de regularizar e de interligar aplicadores de provas às instituições de ensino, né? A gente nasceu num modelo de negócio que a gente chama marketplace, né? Uma uberização. Então, cada vez menos o professor, no momento da prova ali, ele estava dedicado a aplicar essa prova e figuras externas da instituição
surgiram, né? Como se fossem Uberes, também Rappi, iFood, enfim, esse mesmo modelo de negócio a gente também utiliza para instituições de ensino básico. E aí são 9 anos dentro dessa operação. Comecei como fiscal de prova da instituição que eu tinha terminado o ensino médio, então fazia faculdade à noite e aplicava a prova, vi a oportunidade do modelo de negócio. E aí vou começar aqui com um exemplo claro de startup, que é o MVPzão clássico, né? A ideia do fazer mais com menos, então basicamente o WhatsApp e planilha ali para catalogar tudo, entregar alguns indicadores para a instituição. Só que aí depois isso foi avançando, a gente percebeu que isso era uma dor, tinha um problema ali no mercado, tinha sinergia com o mercado, e a gente percebeu que para escalar isso, poder crescer, existiam outras procuras, precisava também de tecnologia, né? Que aí veio outros 2 sócios que são também dessa área de tecnologia, e a gente foi desenvolvendo soluções para avaliação. E aí eu acho que o primeiro desafio, aí falando um pouco de ritmo, ritual, até um pouco antes, é o poder da resiliência, né? Então, eu acho que quem está ali dentro de uma startup, eu acho que tem que ter um pouco de aptidão, assim, pelo caos, pelo menos um pouquinho da agitação, porque você acaba fazendo mais com menos, principalmente ali quando é founder no início, eu acho que de primeira viagem, na verdade, então tem muito vento na cara, né? Então, às vezes, você vai estar tendo que aprender, você vai estar errando muito mais do que acertando, e eu acho que você precisa trazer um pouco de resiliência dentro desse fluxo. Então, no final do dia, não é sobre acertar, e sim sobre como que você resolve aquele problema, corrige mais rápido. E a Lise, ela nasceu já de um desmembramento da Fiscalize. Então, já por uma questão de necessidade de pivotagem, de resiliência, que foi exatamente o período pandêmico, né? A gente tinha tecnologia no processo, mas precisava que acontecesse ali em loco, acontecesse aquela aplicação na instituição. E o mercado nesse período foi todo para o digital, né? Assim como muitos mercados. E a gente começou a evoluir cada vez mais E o para a seu era meio jornada. que 100% físico, né? Porque 100% era físico, aplicação total. E presencial. o modelo de pagamento também, né? Pay-per-use ali, então só recebia se fosse fiscal para lá, que era a comissão. Então, por uma questão de sobrevivência. E assim, claro, por paixão do mercado, eu acabei estudando até hoje. Sou apaixonado pelo mercado de avaliação. Então, a gente acabou construindo novas soluções. Primeiro, por um bom relacionamento com as instituições. Então, a credibilidade que se tinha ali para desenvolver novas soluções para aquele momento. Tão desesperador para todo mundo, né? Que surgiu um problema gigantesco que você tinha que solucionar Perfeito. isso. E aí a gente foi para onde a gente era bom, que era avaliações. Então, a gente começou a criar novas soluções para as avaliações. Desde qualificação das questões, tecnologia de leitura de cartão-resposta, análise desses dados, né? Cada vez mais a educação está sendo personalizada. Então, no final do dia, o professor ali, antes, ele era detentor do ensino. Então, basicamente, o que ele fosse dizer na aula era aquilo tomado como 100% de verdade, ou aquele caminho ali era o direcionado. Hoje, com acesso à informação, né, e o aluno cada vez mais nativo digital, o professor ele ainda é a figura principal dentro da jornada educacional, mas como uma pessoa que vai direcionar a aprendizagem. Né? Ele vai te capacitar para qual a melhor forma, qual o melhor caminho que eu vou conseguir tá elevando o seu entendimento, o seu nível de aprendizagem. Então, cada vez mais está se tornando personalizado. E aí foi onde surgiu a Lise. A gente entendeu estrategicamente que precisava separar as operações, ter cuidados diferentes, exatamente por desafios e por esses aprendizados. Aí eu acho que agora, contextualizando um pouco... Gente, eu falo pra caramba, tá? Então, fiquem à vontade aí de cortar se precisar. Mas queria contextualizar um pouco a audiência e aí falando agora desses aprendizados, né? E um deles foi sobre... Eu acho que um viés mais qualitativo que a gente tem, né? Em startup a gente às vezes entende bem o mercado, tem uma leitura ao mesmo tempo quantitativo, então tem ali um financeiro com a planilha no final do dia é paixão, se você conseguir mostrar alguns números, você sempre consegue chegar ali no fundo de verdade, no porquê das coisas, mas eu acho que fica um limbo, né? Então é basicamente a sua capacidade de conseguir construir cultura. E aí, às vezes, cultura no início de uma startup está muito dentro da cabeça dos fundadores, dos sócios ou da diretoria. Transmitir é bem difícil. Cara, isso é super difícil. E aí eu acho que é onde vem o ritual. Né? Então, são as dinâmicas dentro da empresa, são a forma de até falar, se expor. Eu acho que isso aí vai refletir diretamente, principalmente em times pequenos, né? Às vezes, multidisciplinares. Quando você está aqui dentro de uma sala, poxa, o que você vai falando aqui vai ser tido como verdade, e essa é a cultura dessa sala. Mas quando você começa a ter 2 salas, e você não sabe o que é que está se falando ali do outro lado, isso é muito importante expor. Então, eu acho que um primeiro ponto quando eu falo muito de ritual, é nesse sentido, é de princípios, de valores, é de uma visão mais de longo prazo. E ritmo é como que eu vou conseguir ter capacidade de mostrar que eu consigo executar isso
e que está muito alinhado com a estratégia, né? Então, no final do dia, eu acho que ritmo está muito mais dentro do que o Lucas está tentando implantar todo dia, né? Eu acho que é o dia a dia dele. Então, basicamente, a nossa visão e aprendizado do momento foi muito nesse sentido. Pode falar um pouquinho aí também. E também Podem inspirar, pessoal. Pode falar também como meio que não se conheceu, mas como encontrou que você poderia contribuir, né, para o desenvolvimento desse projeto. Sim, sim. Porque você tem uma bagagem também anterior que Sim, ajudou sim. bastante você ganhar Até, experiência. eu acho que é bem legal essa história, justamente voltando lá aos primórdios das startups que Luizinho estava comentando, é que quando você está iniciando uma startup, você tem pouco recurso, muita vontade, e você tem que validar logo aquelas suas hipóteses que você traça, resolver o problema como ele bem disse. E aí, né, em resumo, né, como é que a gente se encontrou? Eu venho também de um background de marketplace. Basicamente, a gente unia ali duas pontas em um startup de tecnologia, que a gente tem um aplicativo que diaristas baixam o aplicativo para poder trabalhar. O que ele fazia nos colégios, você fazia nas casas. Eu fazia nas casas, exatamente. As embaixadoras. As embaixadoras do bem-estar, né, que é a Tidimo, foi a primeira startup que eu fundei. E aí, eu acho que é legal, uma coisa também que a gente nunca conversou, é que no início a gente compartilhou a equipe de tecnologia. Verdade. Tanto os meninos que ajudavam na Fiscalize, também ajudaram a Tidmo a fazer inicialmente ali o produto. Até esses dias eu estava conversando com o Anderson, um dos nossos desenvolvedores, ele falou, eu já codei para vocês, eu não sabia. Aí eu sabia sim, então a gente compartilhou isso, essa equipe de tecnologia. Acredito também que vários almoços também, a gente já estava em conjunto ali. E no ambiente de startup existe muito compartilhamento. Então, basicamente, nesses almoços, a gente compartilhava nossas dores, nossos problemas. Eu fui CEO da Tidmo durante 3 anos, Luizinho Fiscalize, agora CEO da Lise. Né? E uma coisa que eu costumava dizer para ele é que a cadeira, muitas vezes, do CEO é muito solitária. Né? Às vezes, outro membro ali não consegue entender a conversa que você está tendo fora. Enfim, você até tenta, às vezes, desenvolver a ideia, mas a pessoa não acessa, né? Exatamente. Ou você não está conseguindo ali passar da melhor forma, mas uma das coisas que a gente compartilhava muito, né, que é como um modelo mental ali de startupeiro, é você poder compartilhar suas ideias, né? E aí a gente sempre já se conhecia mais ou menos um do outro, sabia que ele era um excelente vendedor, já era mais organizado ali para dentro de casa, organizando os times, trabalhando em planejamento estratégico. E aí acabou acontecendo no carnaval desse ano, né? A gente acabou se esbarrando de novo. E aí Aí rolou a paquera, né? Tem que ser rápido, a oportunidade tá ali, né? Então, no final do dia, o pessoal vai dizer que foi sorte, mas, pô, prepare a oportunidade. É justo. Então, eu acho que teve a oportunidade, a gente estava preparado para recebê-lo, e aí foi coisa rápida. Eu acho que 2 semanas já estava começando, tendo on-board dentro da operação. Eu tava entrando no avião para ir para Salvador no carnaval. Eu tava com 1% de bateria, ele me ligou, cara, tô com 1%. mas eu decidi descarregar por causa disso mesmo. E acabou que eu decidi me afastar da Tidmo no início do ano. Né? A gente já tinha atingido alguns pontos do plano de expansão. Passei a cadeira para o meu sócio lá, o André. E aí estava livre para novos desafios, né? E aí acabou que eu e o Luiz, a gente se encontrou novamente. E hoje, lá na Lise, basicamente eu iniciei tomando conta dos times de atendimento, sucesso do cliente, comercial e marketing. Né? Hoje, o comercial voltou a ficar próximo do Luiz, ele que está gerenciando, mas eu estou muito próximo hoje dos times tanto de sucesso do cliente como de atendimento. Né? E aí, como eu falei no início, basicamente, a minha função hoje é muito de implementar o plano de expansão que a gente constrói. Acho que a gente ficou uns 45 dias construindo o plano de expansão para 2024, né? Indo, voltando, conversando sobre o que é que a gente ia fazer, como é que a gente ia aplicar para cada setor, qual seria a participação de cada setor, quais são as metas que fazem sentido. Então, hoje, basicamente, eu atuo muito nisso, nessas rotinas que cada time precisa ter, essa comunicação entre cada setor, financeiro com comercial. Às vezes entra um cliente para usar a Lise, por exemplo, que às vezes, até para fazer parte da negociação, muitas vezes o comercial fornece ali um uso gratuito de 30 dias para o cliente sentir como é o produto, então já entra ali a função do CS, realizando um onboarding, então tem que ter essa comunicação entre o comercial e o CS para que ande bem, né, a negociação não trave, alguma coisa nesse sentido. Então, basicamente, hoje eu atuo muito implementando as visões que o nosso CEO aqui
ele entende que é o melhor para a Lise nesse futuro. E aproveitando essa deixa, se pudesse resumir de uma forma simples, que não é simples, mas só para ilustrar rapidamente para aqui para os ouvintes, como definir um bom planejamento estratégico? Tem alguns principais pontos que deve elencar. Eu Cara, posso. eu vou Vá. iniciar e aí eu quero que você complemente. Mas a gente entendeu que, primeira coisa, a gente tem que descobrir o que a gente é e quais são os princípios que tangem o que a gente acredita. E Perfeito. aí isso vai tangibilizar todo o resto para baixo, né? Isso vem até antes de metas, o que a gente quer atingir. Mas o que é que a gente quer ser? Quais são os princípios que para a gente são inegociáveis, né? Até uma das coisas que para mim, até abrindo aqui um dos pontos que para mim são importantes, fazer o que tem que ser feito. Bicho, eu não gosto de fazer isso muitas vezes, mas uma determinada tarefa, mas eu sei que eu preciso fazer isso para atingir, então é um princípio meu, então eu vou fazer. Então, a gente acaba tangibilizando o nosso plano de expansão muito em cima dos princípios que a gente acredita, né? E o que a gente quer se tornar. Não, eu acho que é isso. Eu acho que um bom plano de expansão, assim, pelo menos dos últimos aprendizados que eu venho tendo. E aí eu acho que esse é um ponto que fala sobre os desafios de inovar, de uma startup. Eu acho que isso encurta muito a jornada, como o Lucas falou, esses referenciais, esses compartilhamentos. Então, acho que é um papel meu quanto CEO. Tem na minha agenda, recorrentemente eu faço o bench, né? Então, desde com pessoas dentro do mercado, como também de fora do mercado, para entender como está se olhando. Bench, para quem não sabe, é comparar empresas Exato, e perfeito. usar como referência para definir o que você quer para a sua. Exato, o que eu estou esperando ali de expectativa dentro daquele referencial, né? Mas é gerar esse referencial. E aí, eu acho que, olhando para o que o Lucas falou, resumindo, três tópicos, né? Visão de futuro, então é muito a missão, aonde você quer chegar, quais são os princípios do projeto. No médio prazo ali, é exatamente definir algumas métricas importantes, relação orçamentária. Se for o caso de um início, que a gente sabe que vai sambar ali, não adianta você fazer uma visão longa, talvez desse ano, um ano mais um, mas tem que ter algumas previsibilidades. E no curto prazo é exatamente as iniciativas, né? O plano de ação ali. Então, às vezes, numa estrutura de metodologia, existem várias, né? Acho que até foram temas aqui, como OKR, a gente usa Gantt, projetos, enfim. Então, isso aí vai também ajudar a ter lucidez, né? E todos eles se interligam no final do dia. E resumindo rápido, um bom plano de expansão, acho que ele precisa ter essas três visões, né? Pontos. Pelo menos longo prazo ali, e aí na missão, visão, princípio. Médio prazo, exatamente quais são essas metodologias, linkando com orçamento. E aí no curto prazo são as iniciativas, né? O plano de ação ali, e que é o dia a dia no final ali, o coração da empresa. Eu acho que... Eu acho que uma coisa legal que está acontecendo agora e que a gente planejou para o ano que vem são esses projetos que o Luiz falou, né? A gente está agora chegando no final do ano, está chegando perto do Enem, como uma empresa de educação que atende também pessoas da terceira série, né? Que estão se preparando para o vestibular. A gente, na Lise, em parceria com o pessoal do Marca-Texto e da mentoria, a gente lançou alguns simulados que o aluno que está se preparando para o vestibular pode se cadastrar e ter acesso à sua nota de TRI para saber em qual curso ou universidade ele poderia passar. Então, nesse projeto que a gente lançou, a gente entendeu que vários setores da empresa, para que esse projeto pudesse sair, estavam envolvidos, né? O comercial adquirindo lead, o pessoal de produto e tech fazendo os ambientes ali virtuais, o CS disseminando para a base, o marketing também acabou divulgando, a gente fez campanhas de tráfego também, né? Até com a ajuda do pessoal da Article. Verdade. Então, a gente conseguiu disseminar e a gente entendeu, foi até um feedback que a gente recebeu. Batemos a meta, viu, gente? Só para deixar claro aqui. Dos próprios membros. Conseguimos mais leads que a campanha anterior. Verdade. Que eles sentiam que sempre que iam para o escritório, a primeira coisa que pensavam era nesse projeto, da Tri com a Lise, né, que foi o nome do projeto. Então, para o ano que vem, a gente já botou no plano de expansão que cada quarta a gente precisa ter um projeto que vai tangibilizar também que todos os setores eles estejam abraçados e acabem andando muito em cima disso. E os alunos, meio que seria uma forma de eles conhecerem a plataforma e eles pedirem nas instituições, ou não tem nada a ver? Tem uma possibilidade disso, né? Claro que a gente não pensa diretamente nesse formato, e sim mais ser relevante e entender como que ajudar, né? O intuito do projeto chegou um período e a gente quer ajudar esses alunos a
a se desenvolverem mais e, de certa forma, vivenciarem como é uma correção em TRI, como é um simulador SISU, que é o que eles vão enfrentar ali no futuro. Mas, claro, consequentemente, é geração de valor, né? É percepção de valor ali. Embora o nosso cliente, no final do dia, seja a instituição, né, de ensino, mas a gente sabe que o engajamento dela passa diretamente pelo engajamento do aluno e do professor, né? Perfeito. Então, basicamente, são estratégias, e aí elas estão atreladas a esses planos de expansão e as metas, ou que seja do trimestre, do OKR, ou até mesmo metas mais globais, numa visão do futuro, e aí fica mais fácil, daquele nosso início do papo, de explicar os porquês e da visão não ser só tão solitária. Que aí imagina só, às vezes eu vou buscar de fora, faço os benches, como falei e tal, e venho para dentro de casa para explicar para o pessoal que está focado na operação ali, vivendo talvez dia a dia, ou se não, 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, explicar um porquê de alguma coisa no futuro ficava cada vez mais difícil. E aí a gente foi conseguindo melhorar isso e trazer a comunicação mais ativa, consequentemente engajar no ritmo, Até pra criar os trazer mais rituais. visões, né? Cada um Sim. poder opinar e ter mais visões dentro do Isso. negócio. E a gente faz bem, assim, esses referenciais, falar no formato, são Sai da linguagem. sai da linguagem, startupeira. às vezes é desafiador porque você vai vivendo, né? Mas esses referenciais a gente faz de várias formas, até mesmo falando da cultura. Hoje a nomenclatura das metodologias que a gente usa, a gente coloca como situações que acontecem no dia a dia das escolas. Então, por exemplo, os nossos sprints não são sprints, são retomadas pedagógicas. Esse bench a gente fez com o pessoal do futebol interativo. Eles também fazem isso, foi legal, e eu acho que, poxa, inclusive eu já compartilhei, já disseminei para outras empresas que também vão fazendo, enfim. A nossa reunião de diretoria a gente chama de conselho de classe, os indicadores, as KPIs ali apresentadas para o time, a gente chama de boletim. Enfim, isso, de certa forma, vai engajando o time e vai trazendo uma cultura atrelada ali ao segmento que você atua, né? E isso é bem legal. Agora, só para o pessoal entender também, né? A gente já falou aqui sobre os vários setores que você tem dentro da empresa, planejamento estratégico, benchmark, várias coisas sobre o desafio da startup, né? Mas até para o pessoal entender qual é o tamanho da Lise hoje em dia aqui no Brasil. Vocês atuam só em Natal, no Rio Grande do Norte, estão em quantos estados, atendem quantas escolas? Até porque a gente não, aqui em Natal, às vezes não valoriza as empresas da casa, né? E nem sabe que tem essas empresas aqui que são da terra. Mas até para o pessoal entender. Legal, eu acho... Falando de estados, nós estamos em 12 estados do Brasil, então temos atuação nas 5 regiões. Falando de base de usuários, hoje são mais de 260 mil usuários dentro da Lise, entre professores, coordenadores, alunos e familiares, né? Em algumas situações, os responsáveis também que entram para olhar as notas, né? Esse é um ponto. E falando de quantidade de clientes, aí, às vezes fica uma dúvida que a gente brinca internamente, a gente tem, se eu não me engano, 46 unidades. Mas instituições, né, porque às vezes tem 46 marcas. Mas instituições a gente está chegando perto das 100. Então, que às vezes tem uma marca ali que tem 5, 6 unidades, né? Sim. A gente contabiliza como marca, mas no final do dia a gente atende ali quase 100 instituições do Brasil. E nesse período de crescimento que vocês tiveram, teve algum momento que vocês empacaram assim e, bicho, o que é que a gente faz agora para conseguir destravar e conseguir escalar? Teve algum momento assim que vocês deram uma empacada no crescimento? Sim. Principalmente, você fala comercial diretamente, ou porque às vezes travam, você ajusta o comercial e trava lá o CS, e aí começa a ter churn, enfim, você vai perdendo cliente e volta. São vários desafios, mas falando de... Porque o ideal é fechar a de saída e abrir a de entrada, né? Cara, Quando você tá dando de lado. Quando assim, você entrando tá gente, pronto pra mas tá receber saindo, também. entrando gente, mas tá saindo, vocês estão dando de lado. Inclusive, eu acredito que esse ano a gente passou um pouco por esse desafio. E aí, até por esse motivo, a gente tem se preocupado ainda mais com essas rotinas, com esses rituais, com o plano de expansão, como disseminar isso para a equipe, né? E aí, um indicador até que a gente descobriu, né, uma aceleração que o Luiz fez, que é o NRR. Basicamente, ele pega o faturamento ali de aquisição, ele pega o que você já tem na base de uma determinada safra ali de clientes, e aí ele faz o balanço de upsell, de downsell, de churn, e ele divide esse valor pelo MRR inicial daquele grupo de clientes. Então, ele basicamente vai dar um percentual. E O aí, MMR é o quê? NRR. É como se fosse o Net MRR, né?
É basicamente, exatamente para metrificar a longevidade e como que está aquele grupo de clientes que você iniciou o ano, né? Por exemplo, se você está conseguindo crescer crescer com a sua própria base. Sim. Então, às vezes, no final do dia, sei lá, Luiz, eu botei 10 clientes para dentro, mas se eu perdi 5, 6, isso foi muito relevante, porque às vezes o custo de aquisição de cliente é caro, Sim. a LTV às vezes é bem melhor se for mais longo, enfim, tem alguns indicadores que a gente vai estruturando. Esse para SaaS, para o nosso modelo de negócio, que é a assinatura da Lise, né, era um indicador muito importante de estar olhando, porque ele dizia exatamente sobre isso. Às vezes, não necessariamente eu estou colocando cliente para dentro, mas ao mesmo tempo eu posso estar crescendo, porque o meu time de produto está desenvolvendo novas features, estão fazendo sentido que esses clientes estão fazendo upsell, então eles estão aumentando lá o que eles gastam com a gente. Novas utilidades Isso. dentro da ferramenta. E aí, né? no final do ano, eu não cresci a nível de quantidade de clientes, mas eu cresci em faturamento de forma mais saudável, enfim. A gente já viveu um pouco disso tudo. Até porque a gente viveu uma transição também, né? Então, Fiscalize, Lise, e a gente até como precificar. Eu vinha do marketplace para depois ir para um modelo de assinatura, foi difícil até o como precificar. Então, foi muito aprendizado. Você até vê, rapaz, isso vai ser só isso mesmo. Ou então não, isso é está isso demais. Exato. Fica as dúvidas, né? Sim, sim. E falando sobre a pergunta em relação ao crescimento, tem as questões dos canais também. A gente vai aprendendo, né? O que é que faz sentido. Eu acho que primeiro a mola ali, a faca, para depois cortar, né? Então, a gente testou alguns canais na nossa máquina de vendas, né? E aí, basicamente, SEO. A gente teve também um outro modelo bem interessante, que é de parcerias, né? Que pro nosso modelo faz muito sentido. Então, a gente tem integrações com outros sistemas de educação que tem máquinas de vendas mais bem robustas, que a gente surfa na onda ali dele e acaba tendo uma conversão maior. Tem a questão também do próprio posicionamento em algumas redes estratégicas para educação, LinkedIn. Sim. Por incrível que pareça, a turma da comunidade de educação está cada vez mais engajada. E aí a gente vai testando. E tem momentos que trava, você vai mudando. E a ideia é que cada vez mais você for achando a sua sinergia com o mercado, né? Chama lá. Eu estou agora colocando tudo em português aí para você não ficar me julgando, tá? Então, que é o produto market fit. Eu estou anotando umas palavras aqui para no final a gente fazer meio que 4 bolas. Explica pro pessoal o que cada uma dessas palavras é. Combinado. Então, assim, no final, não no final, mas o produto market fit é um sinônimo ali de que você está começando a ter uma persona ideal, você está conseguindo entender qual é o perfil ideal de cliente. E muitas vezes também o cliente entender você como uma solução ideal também. Perfeito, tem modelos de educação o tempo todo, né? E aí, geralmente, você vai trazendo mais previsibilidade. E a ideia é que você tenha um canal prioritário, né? Então, claro, é muito importante que você invista em vários canais, até para não deixar travar, enfim, mas o prioritário sempre... A gente acredita que achou um modelo que está vindo trazendo previsibilidade, a gente conseguiu enxergar bem como algo bem interessante, mas é aquela história, é startup, é mais com menos, trocando, mudando rápido o percurso até acertar. E eu até acredito que uma outra coisa também que a gente conseguiu desenvolver ainda nesse assunto, né, em cima do CS, por exemplo, muitas vezes passar para o CS, que também ele pode ser uma ferramenta de receita. Ora, ele está ali conversando com aquele cliente, se a gente tem um outro módulo que ele pode fazer um upsell, ele identificar ali até se comportando como autoridade. Como é que aquele cliente pode atingir um resultado melhor, uma experiência melhor para a plataforma, né? Porque basicamente o que é que o CS vai estar trabalhando? Quando você entrega sucesso para alguém, ela quer atingir um resultado específico com uma experiência legal. Então, basicamente, para o professor, por exemplo, que está fazendo uma questão lá dentro da Lise, ele quer fazer aquilo de forma rápida, aquela questão, aquela avaliação de uma maneira rápida, muito provavelmente porque ele faz essa avaliação no contraturno ou entre uma aula e outra. Então, quanto mais rápido a gente conseguir entregar, que ele consiga fazer uma avaliação na nossa plataforma, tendo uma experiência legal, sem um bug, com um processo fluido, ali a gente vai estar entregando sucesso para ele. Então, eu acho que é muito papel do CS também entender como é que aquele cliente, você perceber quais módulos, quais funcionalidades, como é que você pode elevar o sucesso dele e, com isso, trazer monetização, né? Eu acho que no final do dia o NRR traz isso. Não necessariamente você está só botando cliente para dentro, claro, a gente sempre quer botar cliente para dentro, mas também está entendendo que o papel do CS é melhorar também e rentabilizar ainda mais com a base. Sim, isso é muito interessante, que dá para fazer analogia até com a maioria dos ouvintes daqui, eu acredito,
que talvez tem clientes da gente que assistam, ou potenciais também. Se você é um, estamos aqui. Mas fazer analogia para o negócio deles que dá para ser feito. O sucesso do cliente, muitas vezes, no restaurante, é às vezes um garçom. Principalmente num restaurante à la carte, onde a pessoa vai pedir. Se o garçom ele presta uma boa experiência, ali um bom atendimento, uma boa assistência, explica bem os pratos, sabe vender, mas não vender querendo empurrar o prato, mas deixando desejável aquele produto que está ali para ser vendido, ele vai conseguir aumentar, né? Então, às vezes você está assistindo aí, você fica achando, é muito longe do meu negócio. Não, só você saber refletir e usar o conhecimento que a gente traz aqui para vocês através, hoje, desses dois grandes profissionais aqui, para você aplicar e implementar no seu negócio também. Mas vamos dar segmento aqui. Eu tenho até um exemplo aí que eu sofri recentemente, foi até positivo. O garçom, eu estava num bar de cervejaria artesanal e ele sempre perguntava, qual é a próxima? Então, quando eu vi, eu já estava tomando tap quase tudo lá da cervejaria, mas é isso. Né? Ele me abordava de uma maneira que me convidava a querer experimentar um outro tipo de cerveja. Não, eu fui num restaurante agora aqui em Natal, um restaurante... Bora perceber, esses restaurantes mais caros, eles nunca dão só a conta pra você, né? A conta, por favor. Então, você aceita uma sobremesa? Não, quero não, obrigado. 10 horas da noite. Aceita um cafezinho? Não, quero não, obrigado. Um licor, um control? Não, obrigado. Quando ele encerra todas as opções, ele, não, tá bom, vou pegar a conta ali pra você. Mas ele sempre tenta oferecer algo a mais. E não vai ter receita de bolo, né? Eu acho que você tem que adaptar exatamente para a sua realidade. Então, voltando um pouco para a temática educação, é um grande desafio porque a gente tem basicamente 4 agentes ali envolvidos dentro do nosso fluxo, que é o professor, o coordenador, às vezes o mantenedor ali, diretor, né? Aluno barra família. Então, para cada um ali, sucesso é totalmente diferente. Eles estão com uma perspectiva. Talvez o professor seja tempo e qualidade, o coordenador seja cumprir o planejamento lá, o PPP, que ele foi colocado no início do ano. O mantenedor, claro, é cada vez mais trazer sucesso, melhorar, alavancar pedagogicamente sua instituição e fazer com que aluno e família seja satisfeito. Família e aluno entender cada vez mais quais são as lacunas pedagógicas e evoluir. Parte formativa também. Então, cara, é super desafiador dentro de uma jornada que você tem vários agentes, você conseguir fazer isso. Então, metrificar é muito importante, né? Às vezes não tem receita de bolo, mas tem algumas ciências por trás que te ajudam a encurtar essa jornada. Pra gente aqui, quanto Lise, a gente sempre está olhando a gente olha para 6 métricas mães hoje que tem porquês por trás dela. Faturamento é a primeira e, cara, crescer, faturamento, vender mais, quer dizer que você está se tornando relevante, autoridade, seu negócio está fazendo sentido. O NRR, que o Lucas está olhando, ao mesmo tempo fala sobre isso, longevidade, sobre sucesso, sobre... saúde financeira também. Fazer isso de forma mais eficiente. Acho que está muita eficiência. A gente olha também para a margem bruta e EBITDA do nosso negócio, porque no final do dia um negócio, você não pode vender R$10 por 8, né? O negócio tem que ter saúde financeira, o negócio tem que fazer sentido. Alavancagem pedagógica, então a gente também metrifica como a gente está conseguindo tentar evoluir as instituições que usam Lise, porque no final do dia é nossa missão. Né? Engajamento, cara, engajamento é necessidade das tasks, dos produtos que a gente está, no caso das funcionalidades que a gente está desenvolvendo, se ela está sendo usada, então isso também é muito importante. E o NPS, né? Então a gente também está olhando lá para a satisfação, né, desse cliente, né? Então, e aí o legal é que cada diretoria ela tá ligada a uma métrica mãe dessa, mas ela também está interligada a quase todas as outras, né? Porque aí aprendizado nosso também, se você deixa a gente que é empreendedor de primeira viagem e fica focado e ainda está aprendendo, né? Tá levando o vento na cara. Se você fica enviesado com a sua métrica lá, você esquece e você pode até estar atrapalhando a outra. Um exemplo é o financeiro focado na margem, focado no EBITDA e de repente está cobrando, pressionando ali uma conta, um pagamento, uma inadimplência, enfim, ele está acabando atrapalhando lá o NPS, que é uma métrica de Lucas, do time dele, e aí isso se interliga, mas claro, tem que ter um dono também, né? Não pode ficar nada solto, senão acaba atrapalhando mais do que ajudando. E aí são aprendizados de jornada, né? Aí volta para o início da temática, que é resiliência. Então, cara, vai aprendendo, vai evoluindo, vai aplicando. E não pode ter, assim, uma frase que é muito falada na comunidade às vezes, cara, você não pode ter vergonha, você tem que ter vergonha da planilha. Mas
nenhuma hipótese de não entregar a planilha, né? Então, assim, faz, depois você tem vergonha do jeito que você está entregando, vai mudando, mas vai fazendo, porque basicamente a essência de uma startup é uma empresa de inovação, né? Talvez com base tecnológica ou não, mas no final do dia é uma inovação, ou de um processo, ou de um mercado, de uma dor específica ali de um segmento. Então, você vai tomar o tapa na cara, né? E aí você precisa, como eu falei, ter um pouco de aptidão para o caos ali, porque, cara, às vezes não dá nem vontade de acordar assim e ir para o trabalho, porque tem que resolver bronca, e aí depois você fica muito abraçado na operação, e de repente você também tem que ter a maturidade de sair um pouco da operação para olhar as oportunidades que estão tendo, enfim, momentos de reflexão, e aí você precisa ter vários pilares. Talvez seja estar numa comunidade para trocar ideia, encurtar a jornada. Talvez seja família, religião, enfim. Isso é um outro ponto muito importante que, de certa forma, na jornada precisa, sabe? E fazendo o link que você falou sobre isso agora, e também falou sobre aquilo de você investir 10 e faturar 8, né? Antigamente, tinha-se muita visão de que a startup ela tinha que crescer a qualquer custo, independentemente se ia dar retorno ou não. Às vezes se endividava muito e não dava certo. E hoje em dia, venho observando, vi em alguns podcasts recentemente, que essa visão das startups vem mudando, onde você realmente se importa com a saúde financeira da startup. Como é que vocês enxergam também essas mudanças? Vocês já vêm de um tempo desse mercado. Realmente está acontecendo isso? Sim, sim. Inclusive, até porque hoje existem outras maneiras da startup se capitalizar, né? Você tem edital de fomento, você tem, às vezes, uma parceria com um cliente estratégico, se você é um produto bem ideal ali para a visão de futuro dele, né? Então, existem maneiras mais baratas, muitas vezes, do que só o Venture Capital, que é ali você vender um Uma percentual da sua empresa em troca de um valor X, que aí você vai utilizar aquilo, prevendo crescimento. E, enfim, quando você atingir esse crescimento, você já vai em busca de uma nova rodada, enfim, né? Vai no Shark Tank. Uma das formas, né? E aí, dentro desse mundo, você tem vários níveis de investidores, né? Seja do tamanho do cheque que ele vai colocar na sua empresa, ou seja, na tese de investimento. Enfim, até antes de entrar aqui, a gente estava tendo um papo sobre exatamente isso, né? Que hoje existem outras maneiras de você se capitalizar. De fomento, o Banco do Nordeste lança, Sebrae lança, Finep, muitas vezes, né? Dívida com taxas boas. Exato. O seu próprio modelo de negócio, se você conseguir antecipação de caixa com o cliente dando desconto, são modelos de se capitalizar também que, às vezes, dentro do mercado de inovação, de startup, né, fica assim enviesado ao venture. E, mais uma vez, repito, não tem certo ou errado, né? Vai muito depender de momento, de modelo, enfim, de Dos interesse princípios de dos cada um. empreendedores. Eu diria Exatamente. até de momento de país. Por exemplo, com a taxa Selic que a gente tem hoje, mais de 10%, muitas vezes o investidor ele vai pensar, cara, é melhor estar investindo no alto risco aqui numa startup X reais ou deixar esse dinheiro aqui, que eu no banco eu vou conseguir 10% ali no ano, né? Então, eu acho que isso também conta, né? Você ter mais empresas ou não dispostas a isso, ou pessoas atuantes, agentes do mercado ali, de olho nisso também. Mas eu acredito que nos últimos anos isso foi um ponto que cresceu no Brasil, né? Acho que tanto os próprios fundos amadureceram, como as próprias startups estão se preparando cada vez melhor, mas eu acredito que cresceu também outras maneiras de você conseguir capital, né? Como eu já falei, acelerações, enfim. E dentro do próprio Venture Capital, também tem esse nível de maturidade. Eu acho que de uns anos para cá, a turma, principalmente falando de América Latina, né? Criou-se vários referenciais de fora, foram se desbravando. O Venture os fundos foram aprendendo, assim como também os empreendedores foram trazendo mais maturidade. Então, eu acho que sim, existe tanto esse olhar de os indicadores também contam, né? Então, ali mesmo que seja no início, você às vezes tem histórico, ou histórico de quem são os empreendedores, ou histórico um pouco do produto, do negócio em si, isso conta. Como também o storytelling ali por trás, né? Ou como você está contando. A ideia, às Como vezes, contar aquela história, né? Da FOMO, né? Sim. O fundo está ali, é um investimento de alto risco, ele precisa devolver um retorno para aquele grupo de investidores ali, e ele pode, assim, a forma como você passa também é que vai dizer... claro, se faz sim, sentido ou não, né? Exato, com a tese talvez desse tipo de fundo. Então é um pouco de estudo também. Existe uma ciência por trás ali de até para onde você vai, com quem você tenta captar, enfim. Tudo isso também são
modelos possíveis, né? E aí, até voltando para a discussão inicial de ritmo e ritual, é uma maneira de você mostrar a capacidade de execução para um fundo. Você mostrar como é o nível de compliance ali dentro da sua empresa, como é que você se organiza, você quantificar para ele a sua capacidade de execução. Eu acredito que é um dos pontos ali também que pode fortalecer na hora que você estiver buscando esse capital com um fundo de investimento, né? Além da tese, além do próprio empreendedor, além do storytelling. Com certeza. Não, e acredito que, voltando também para isso do ritmo e ritual, né? Acho que um dos grandes desafios dessa implementação do ritmo e ritual são, de fato, você ter pessoas ali envolvidas no processo, onde todas vão compactuar com aquilo e comprar o projeto, né? E vocês, cada um fundou a sua startup, também tem 5 sócios, né? A Lise e a Tidimo 3 sócios. Tem 5. 5 sócios das duas. É muita gente batendo cabeça nessas reuniões, né? Como é que vocês lidam com essas reuniões, onde tem muita gente pensando, e como é que vocês contornam os possíveis debates mais acalorados que existem nessas reuniões? Que são importantes ser presentes. Sim, eu queria até trazer isso, e eu acho que esse foi um dos pontos que eu acho que eu mais amadureci esse ano, muito conversando com o Luizinho. Né? Acho que isso com certeza foi uma das maneiras de você ler muito bem o seu sócio. Muitas vezes é muito de conversa, você entender como é que muitas vezes aquela pessoa está pensando. E eu acredito que até passar a palavra, porque ele consegue fazer isso de uma maneira muito bem. Muito boa. Porque, assim, geralmente, startup, como você está começando, você não tem tantas habilidades. Você precisa, na verdade, de parceiros que tenham habilidades complementares, né? Que seja num cunho comercial, se você for mais técnico, que seja de uma forma mais técnica, enfim. Então é natural que você tenha um sócio. Eu acho que uma dica, e geralmente, grandes startups que têm potencial, elas às vezes se perdem nesse sentido, de falta de alinhamento, né? E aí eu acho que o primeiro ponto é essa transparência desde o dia zero da empresa e de alguns alinhamentos e que tá tudo bem, assim, às vezes são momentos, e a jornada, mesmo que curta ou longa, vão ter altos e baixos ali, ou até mesmo vão ter mudanças de rota, que seja no momento que um sócio casou, um outro foi pai, enfim, o meu negócio, mas o meu foco agora tá mais no negócio, o meu é família. Esses alinhamentos são muito importantes, porque aí depois você vai conseguir conjecturar melhor. Conjecturar? O que é conjecturar? Na verdade é que você vai conseguir essa é a primeira vez que eu escuto conjecturar, só pra conjecturar. Ah, é? Conjecturar, nunca tinha escutado, não. É uma palavra que o Lucas usa, que fala que eu gosto de fazer, que é exatamente tentar ali de forma estratégica alinhar, né? Exato, a realidade, ter empatia, né, com todos e depois ir pro melhor caminho, mas assim, sempre focando na empresa, né? Então tem que ter esse alinhamento de expectativa. No final do dia, o objetivo é fazer com que a empresa dê certo. E se errar... todo mundo com sangue no olho. Cara, e se errar, errou, é tudo bem. Não precisa mais ficar falando sobre isso ou passando na cara, não. Até porque a gente dá muito mais com o erro do que com o acerto. Então, basicamente, eu acho que é isso. É um alinhamento de expectativa. Eu acho que isso não... assim, muito se fala, né? Acordo de sócio, isso... Antes do papel, cara, tem que estar no olho a olho, tem que estar ali no dia a dia. Ele é muito mais importante do que no papel. E eu acho que é isso que faz funcionar. São pessoas geralmente complementares. E a ideia do conjecturar é a ideia da empatia, né? De tentar entender que é uma realidade ali, se é mais técnica, talvez é um pensamento mais binário ali, sim, não. E o meu já é uma visão de futuro, de arriscar e disso e daquilo. E aí eu acho que as discussões, elas vêm a somar, né? Então, acaba que a tomada de decisão, às vezes, vai num equilíbrio ali que talvez ajude na melhor decisão ou não, e assim vai. E eu acredito também, né, que também, querendo ou não, como o Luiz falou, é um ambiente que você erra muito. Então, vão haver discussões, às vezes até mais acolorosas, que é normal, acontece, mas o importante é que, como todo mundo está focado no negócio, é que saiu da porta, todo mundo é adulto, né? Então, a gente entende que aquilo ali passou e bola para frente, estava todo mundo na sua ótica buscando o melhor naquele momento para a empresa, né? Na decisão e tudo mais. Eu acho que, até deixando claro aqui, eu acho que isso são coisas
que acontecem no dia a dia e que fica ali da operação, tá? Então não quer dizer que é loucura o tempo todo, não. São coisas pontuais que são necessárias e que a gente faz alinhamento o tempo todo e saiu ali da empresa e vai lá para um ambiente, para um café, para descontrair, cara, já é uma outra situação. Então, no final do dia, isso é muito importante. Eu acho que é uma grande qualidade que a gente tem. É o respeito e a admiração de todos os sócios. Então, às vezes, eu bato no peito e falo, gente, confia em mim que eu acho que isso aqui é o caminho, vamos nessa direção? Ao mesmo tempo que, às vezes, vem a turma e fala, não, Luiz, a gente também tem convicção, vamos nesse outro caminho aqui. E aí, basicamente, tem um respeito mútuo ali, que eu acho que é uma grande qualidade do nosso time. Sim. Escolher bem os sócios é importante também. Sim, sim. Tem muita gente que, às vezes, olha pro familiar, pro pai, pra mãe, pro primo, pro irmão, amigo de infância, pro irmão, e quer montar um negócio, muitas vezes não é bem por aí, né? Não que não tem receita dá de bolo. certo. Tem muitas empresas familiares que eu conheço que são muito bem sucedidas, dá muito certo, as pessoas se entendem, mas sempre buscar pessoas que estão alinhadas com o seu pensamento, com os seus princípios, apesar de ser irmão ou outra pessoa, desconhecido, colega, é muito mais importante do que, é meu amigo. E sim, o pensamento bate. O próprio Roy Kroc, no filme do McDonald's, ele estava patinando lá, não conseguia encontrar um modelo ideal de franquia, até que ele viu o casal de judeus, que era consolidado, era organizado, tudo, bicho, aí uma família. Ele cresceu baseado nessa expansão que ele teve, fechando passando a franquia para esses casais, ou seja, era um casal que era sócio, né? E foi que deu grande sucesso no McDonald's na época. Tem uma coisa que a gente fez lá na empresa que foi bem interessante, que eu gostei bastante. Uma metodologia chamada Canva de M&A. Então, basicamente, eu fiz um momento individualizado com cada sócio, com algumas perguntas específicas sobre visão de futuro. Tempo, o quanto eles gostariam dentro de si, caso um dia venha a ter uma saída, uma venda ou algo do tipo, o quanto que eles gostariam de botar no bolso, quanto tempo ainda são engajados dentro do projeto, qual é a visão de futuro, quais são as coisas não negociáveis. E isso é legal porque como eu me exponho para fora do negócio, né? Então às vezes eu estou em contato com momentos desse de investidores ou até mesmo de grandes grupos de educação, enfim. Isso me ajuda, aí eu vou usar a palavra novamente, a conjecturar da melhor forma com a visão do futuro de todos. Porque no final do dia, se eu chegar de forma mais egoísta, né? Exato, do negócio, do futuro, da visão que, de certa forma, começou com a dos sócios. Então, isso é muito importante também. Perfeito. Conjecturar. É a palavra do momento. E em relação... Tá. Isso do sócio, então, vocês têm esse dilema. Mas acho que seria até bom isso vocês chegaram a comentar do sprint, que vocês entram, da porta uma coisa é porta para dentro, outra coisa é porta para fora. Mas mesmo assim, como é que você consegue... Eu sou uma pessoa que consigo fazer essa dissociação, mas mesmo assim vai ficar ainda... Vai ter um embate forte, né? Ainda tem a porta para fora. Encontrou aqui tomar um café. Toma de boa ou ainda fica aquele... Um dia cinzinho, 24 horas ali de molho, volta no dia seguinte. Vocês estão falando, parece que isso é recorrente, viu? O pessoal vai achar que isso é loucura. Isso é difícil de acontecer. Se situações como essa acontecerem, estou dizendo que acontece. Cara, quando acontece... Eu sei que não acontece. Quando acontece, aí vai muito das partes envolvidas, mas geralmente é aquela história da escolha, né? De quem você está no dia a dia e aquilo é um negócio, né? É uma relação. O negócio é uma relação, na verdade. É que nem um relacionamento você com a mulher, né? Às vezes tem brigas ali, mas você ama ela, sua mãe, seu pai, enfim. Então, no final ali, às vezes existe até humildade e querência de resolver logo, de um abraço depois de um tapinha e geralmente é natural. É bem natural. Tem que estar em primeiro lugar sempre, né? Depende da visão de cada. Sim. Pra mim é um dos meus valores, por exemplo. Mas pode ser que pro outro, cara, minha prioridade é família, por exemplo. Então isso vai estar em primeiro lugar. Mas eu ainda acredito que diante disso ainda tem um ponto de que muitas vezes, quando a discussão acontece, é uma visão diferente, né? Que ele tá se chocando. Mas eu acho que é você ter o princípio de que essas visões, cada um no seu lugar, quer o melhor pro negócio. Que por isso que deu choque. Eu acho que até você pode ter uma prioridade diferente como família e outra pessoa ter um negócio, de fato. Mas na visão
que ela está tendo para aquela tomada de decisão. Se não tem nenhum conflito, é até estranho, É né? até estranho, E ruim. exatamente. E- Exatamente. Eu queria desmistificar um negócio aqui, só que Thiago falou. Eu sei que não foi essa a intenção, mas só para... Existe um termo dentro do Startupês, que é o FFF, que às vezes Explica agora não, deixa pro Não, final. Não, eu vou dizer esse Não, porque esse tem que pode ser contextualizar. Que geralmente os primeiros investimentos que você recebe friends, family ou fools, né? Que é família, amigos ou tolos, né? Um doido que acreditou em você ali. E às vezes isso é muito comum. Sim. Não tem regra, né? Então é muito mais estratégico, é muito mais da querência ali. Então, acho que o cuidado que a gente fala e os aprendizados que a gente viu é muito do alinhamento. Né? Então, às vezes, aquele cara ali ele é fantástico, ele vai fazer muito sentido pro meu negócio, mas a cultura dele não tá alinhada. E se isso me incomoda, cara, não vai dar certo. Se não me incomoda, possivelmente vai dar certo. E aí vai. Né? Então, acho que é um primeiro ponto. Então, não é nem são as pessoas em si, mas é esse alinhamento. Do pensamento. Isso eu estou utilizando muitas vezes até para alguns clientes que entram a gente. Então, hoje, para ser cliente da Artico, não é só você chegar e querer que vai pagar o nosso serviço. Tem que passar pelo nosso filtro. Se você tiver um pensamento alinhado na nossa metodologia de trabalho, que a gente vê que a gente faz sentido, sim, a gente vai lhe atender. Mas se a gente vê que o seu pensamento não tem nada a ver com o nosso, e você tem um pensamento de curto prazo, a gente prefere não atender e buscar outra empresa. Tem várias empresas por aí que vão talvez até atender melhor, não sei, que faça mais sentido com o pensamento daquela pessoa. É o cliente good fit, né? Exatamente. Tem que ser cinético aí, que senão... Isso. E faz parte, a gente coloca Sim. pra dentro e depois sai, né? E por isso que essas métricas pra gente importam bastante. Porque no final do dia é energia, né? Gasta, energia é tempo, Sim. tempo é dinheiro, e aí vem todo o ciclo ali. E isso é importante também, né? Porque às vezes o cliente entra e não dá certo, mas você vai analisar, cara, por que ele não deu certo? Vai ver os... Bicho, é porque na verdade ele não é o nosso cliente ideal que a gente queria atender. Então se a gente fazer essa, não diria filtrar, né? Mas a gente buscar, encontrar clientes que estejam de acordo com o nosso... É o que a gente ICP. busca, o ICP, a Exatamente. gente vai melhorar esses indicadores depois que os clientes entram, né? Retenção e tantos outros. Mas porque na verdade a gente está fazendo essa filtragem já Não desde só o retenção, início. mas principalmente sucesso, tanto do cliente quanto da gente também, fazendo aquele trabalho. Qualificar é importante. No nosso caso, né, dá para você qualificar uma escola por maturidade no digital, quantidade de alunos, modelo de avaliação. Se ela participa do modelo de avaliação objetiva, por exemplo. Se ela só fizer discursiva, a gente também consegue atender, mas a gente entende que... Essa daí eu não sabia. Vocês atendem todo tipo de escola? Se chegar uma escola do bairro aqui que tem 300 alunos, atende? Sim, Sim, a gente pá. tem... Um Sim. ponto que a gente fez foi o nosso produto ele é modularizado para fazer sentido Qualquer. dentro da jornada avaliativa, mas Ele, falando... ele meio que é personalizado, né? Exatamente, até para atender todo tipo de público e com valores acessíveis, desde funcionalidades mais básicas dentro da jornada de avaliação, como também, claro, mais complexas. Né? E então a gente só metrifica alguns, como cliente ideal ali, alguns históricos, né? Desde eu faço avaliação interna, eu uso o sistema de ensino ou não, alguns indicadores que a gente sabe que isso aí vão ter mais sucesso, longevidade, como você falou, tá atrelado lá com o que é sucesso para vocês, serem clientes ideais, a gente também tem essas métricas. E não quer dizer que a gente também não vai atender outros modelos. Às vezes acaba, se fizer sentido para uma instituição, por exemplo, de ensino superior, a gente atende também instituição de aviação, inglês, enfim. Claro que não é o Cursinhos, foco, né? então a gente não... Cursinhos. OAB, exatamente, e aí cursinho tanto de ensino básico, preparatório para Enem, como também preparatório para concurso, setor público, que é SAEB. Tem vários modelos de avaliações que são replicáveis ali dentro da nossa a jornada criada por a gente. Mas o ideal de todos, né? Então, Que vocês a nossa base de colocam clientes... seus esforços de captação. Perfeito. Então, é para esse ciclo, esse nicho que o Lucas acabou falando aí. Geralmente são instituições de ensino fundamental 2 e médio, do 6º ao 3º ano ali, que tem avaliações internas, então não necessariamente dependem de sistemas de ensino, os professores que produzem as questões, elas têm aquele setor de diagramação, faz a própria leitura, né, desses dados, estão focadas geralmente em Enem, e basicamente tem uma jornada, um ciclo de avaliação ali, pelo menos trimestral. E normalmente é uma exemplo. escola que quer se modernizar.
né? Eu acredito que esse é um pensamento que muitas vezes ele tem que tangibilizar ali o diretor, a coordenação. Ela tem que entender que no momento, em 2023 a gente está se modernizando cada vez mais, né? Eu imagino, por exemplo, vocês mandam um tráfego lá para uma loja, um cliente que atende no WhatsApp. Se o atendimento dele não tiver acostumado a receber aquela demanda, ele vai achar que o tráfego não está funcionando, mas Sim. está funcionando, né? Na verdade, você identificou um outro ponto ali que pode melhorar para potencializar o tráfego. Isso. Inclusive aqui a gente faz essa implementação de treinamento, né, e melhoria desse processo para o cliente, hoje aqui na Ato. Massa. Apesar de não ser um ofício da gente, mas a gente entende que é fundamental para o sucesso do nosso trabalho. Então, por que não poder auxiliar como a gente pode? Caso seja algo bem mais complexo, aí a gente tem os nossos parceiros que a gente indica para dar realmente uma reformulação ali do comercial, né? Que é a galera do processo de vendas. Inclusive, teve Tiago aqui, né? Acho que foi o quarto, se não me engano. O episódio foi com ele, foi muito massa. Se você está assistindo e quer melhorar o seu comercial, vai lá e assiste. Eu gosto também com o de Marcos, da Peitu também. É bom, é bom. O homem é bom ali também, viu? Não, e um dos principais pontos de melhoria e implementação que a gente está fazendo agora nessa reta final de ano é justamente a melhora do atendimento. A gente quer realmente resolver a vida dos nossos clientes. Assim, pensou em alguma coisa? Não, a gente vai auxiliar. O que a gente puder fazer, a gente vai estar fazendo. E vocês também vêm trabalhando muito isso ultimamente, da questão do sucesso do cliente de fato. O que vai influenciar principalmente na performance dele, né? O que é que vocês vêm fazendo ultimamente, essas rotinas de implementação do sucesso do cliente, que vocês vêm identificando que vem dando certo para vocês? Bom, isso varia muito de acordo com a maturidade do cliente, da escola, como é que ela se divide ali, né? Uma escola maior, às vezes é mais difícil que ela tenha aquela mobilização de todos os professores para uma formação, enfim. Então, o nosso onboarding ele acaba se adequando um pouco. Mas, de maneira geral, a gente tem uma reunião de alinhamento em que a gente colhe essa informação, exatamente. O que seria sucesso para você com a gente hoje? É só enxugar processo? Não, eu quero enxugar processo, quero analisar os resultados de tal forma dos meus alunos, entender um plano de ação aqui que eu posso fazer com eles. Então, as nossas formações, elas vão se basear em o que o cliente respondeu que seria sucesso para ele. Então, se ele respondeu que o sucesso para ele é uma coisa X, então as nossas formações vão focar em dar como ferramenta mesmo para os usuários, né, a coordenação ou os professores, para que eles atinjam isso. Outra coisa que tem auxiliado muito a gente tá fazendo ali plantões de dúvidas, orientação no bom uso mesmo, porque no final das contas é a expectativa que ele tem. O professor, muitas vezes, ele tem uma expectativa de fazer a prova rápido, como eu falei. Então, a gente está alinhando aquela expectativa de como ele pode fazer isso de uma maneira melhor. É subindo uma funcionalidade de importação, modelo Word, por exemplo, tendo questões no nosso banco de questões que ele pode selecionar ali, precisar pelo enunciado, adaptar aquela questão e já fazer ali na avaliação, né? E para o coordenador, muitas vezes, é que o processo da jornada avaliativa ali dos alunos dele não tem um incêndio, não tenha uma coisa que ele tenha que apagar de última hora, nota errada no boletim, enfim. Então, a gente acaba construindo o nosso processo de onboarding de acordo com o que o cliente responde na primeira reunião lá de alinhamento. O que é que você enxerga como sucesso para você utilizando a gente? Então, até como eu falei, ferramentas que a gente pode direcionar para ele de upsell, a gente tenta observar o que é que a gente tem hoje que pode melhorar um determinado uso do cliente, com uma funcionalidade, enfim. Estou tendo muito problema com cola, por mais que o Luizinho disse que faz parte do processo formativo, mas a gente tem uma funcionalidade hoje de você embaralhar as questões, embaralhar alternativas, então cada aluno pode receber uma avaliação diferente, pelo menos a avaliação é igual nas questões, mas a ordem das perguntas, a ordem das alternativas são outras, então cada aluno às vezes pode ter a mesma questão, mas está em outro número, só que não é o mesmo que está no outro. As alternativas são diferentes também. Então, quando acontecer isso com você, hein, Tiago, lembra? Aí já era, né? Não tinha nem mais o que fazer, não. Só rezar. Aí eu pedia para repetir, né? Tinha as estratégias, né? Mas não vou falar aqui. Né? Botava pelo menos uma palavra do enunciado, entendeu? Entendi. Estratégias. E por isso que eu falo que é processo formativo, ó, adaptação. No final do dia, você às vezes está até estudando para tentar burlar. Justo. Solucionador, pô. E essa pergunta do onboarding é fundamental, eu acho. A gente tem uma pergunta muito similar também no nosso brief, no nosso onboarding, que é justamente essa. Se a gente chegasse hoje, no fim da nossa parceria, né, o que é que seria
o que é que você veria como sucesso que a gente atingiu aqui? E isso vai direcionar a campanha. Óbvio que vai ter todo o trabalho ali que a gente faz, mas, cara, esse cliente, ele quer isso. Às vezes um cliente, ele quer leads. Às vezes outro cliente, ele quer 10 mil seguidores. Às vezes um cliente, não, ele quer acesso no site dele. Então, isso vai direcionar não só o serviço, mas também justamente qual é o nosso foco para que ele sinta que ele também sentiu, chegou no resultado que ele tanto almejava ali com a gente. Para ambos conquistarem esse sucesso. Tanto a gente, por ele ter atingido o resultado, quanto ele também por ter batido a meta dele. Mas o foco é quando o cliente atinge o resultado, a gente buscar uma nova estrutura para o negócio dele, né? Que acontece muito. Exatamente, né? E aí, uma das coisas que a gente acaba dividindo, né? Tem o onboarding, tem a ativação do cliente, quando ele começa a operacionalizar, ele usa mais. E aí tem a fase de engajamento, que até o Luiz trouxe como uma das métricas aí, que é você fazer ele entrar mais vezes, ou ele produzir mais questões, ou ele produzir mais cadernos. E aí, quando a gente entende que ele já chegou num nível de maturidade, a gente verificar a possibilidade de um possível upsell para um próximo módulo, enfim. Então, existem algumas estratégias que a gente tenta mapear ali por meio de indicadores, principalmente de engajamento, produção, quantidade de tickets que ele puxa no suporte porque ele está tendo algum problema, ou porque ele está com muita dúvida. Então, a gente consegue mapear ali até passar um relatório para o próprio cliente, né? Em que se baseia mais nas formações. Então, acaba que isso serve de apoio para o CS entender onde que ele pode atacar, né? De certa forma, mas sempre com o viés de ajudar o cliente a atingir o resultado dele. Mas também com aquele pensamento de que o CS é um setor que pode trazer monetização para a empresa, né? Então, essa monetização pode vir por meio de módulos, pode vir por esse aumento de engajamento. Para ele ficar mais tempo. Né? Para ele ficar mais tempo. E um ponto que eu acho que... E aí a última fase, só para finalizar, depois de engajamento, é a expansão. Que essa expansão pode ser um plano de indicação de outras redes, escolas que ele pode trazer, ou também de um upsell dentro da própria base, né? Tem usuário que ele de fato ele está muito bem ali usando aquele módulo, mas ele gostaria de indicar e ganhar um desconto em uma mensalidade, por exemplo, né? Então a gente vai para o plano de indicação, mas aquele usuário que existe a possibilidade dele mesmo subir o plano também é uma possibilidade. Não, eu queria trazer essa temática para um outro viés que eu acho que faz sentido trabalhar aqui, principalmente para a audiência aí de empreendedor, de startupeiro, que às vezes é a personalização, né? Eu acho que tem estratégias por trás e tomar cuidado, porque isso aí é um aprendizado nosso desde o início. Também. Exatamente, porque às vezes mesmo dentro daquele segmento, mesmo que seja nichado, vão existir várias coisas que é natural, que quanto maior o cliente, ele vai chegar e vai pedir, vai falar, cara, porque para mim eu preciso isso, e você no final do dia vai falar, porra, se isso não acontecer, eu vou perder esse cliente é importante para mim. E aí, assim, um aprendizado que a gente teve foi muito que existe uma ciência hoje por trás das nossas tomadas de decisões, até para entender se vai impactar diretamente a rede, quanto é que é o peso disso, e claro que clientes e tickets maiores ou que estão com as estratégias alinhadas com a nossa vão ter uma relevância maior na hora de uma solicitação, na hora de uma personalização, mas ao mesmo tempo, no início tudo precisava ser personalizado, e aí de repente a ferramenta foi tomando uma robustez e de repente vão começando a surgir bugs que não surgiam, então isso aí também tem que tomar cuidado para não ser um tiro no pé, né? Então tem que ter todo estratégias por trás para entender como que, claro, aqui é num olhar mais de sucesso do cliente, de como potencializar o escopo já trabalhado. Mas a gente sabe que também não é bem assim, que em algumas situações vem aqueles clientes que são mais relevantes, que pedem personalização, e aí foi um outro ponto que a gente enxergou de alerta e de importância, e como que a gente trabalha essas personalizações, né? E a gente criou alguns níveis de relevância, né? Desde ticket do cliente, quantidade de usuários atingidos. E também quantos clientes semelhantes a esse novo que vai entrar existem no mercado para a partir que gerar esse case e captar esses outros. Exato. E aí quando a gente falou lá daquela visão, né, do início ali, das dicas que daria, então isso até está atrelado à visão do futuro e os princípios. Não só princípios que se transformam em valores, né, como o feito é melhor que o não feito, mas também os princípios do projeto. A saúde financeira é importante, então, cara, é um cliente que vai ser relevante ali com um ticket alto, ou é um cliente que no meu mercado a autoridade conta muito, então, poxa, a gente vai atender um colégio ali que vai elevar a nossa autoridade para um outro patamar, então, às vezes, até para justificar um pouco de desfoco, né? Ou se não, um foco mais, talvez trazendo uma visão do futuro mais para a próxima do agora, enfim, então isso aí também é importante. Eu acho que o legal é que
por exemplo, um dos parâmetros é alinhamento com a estratégia, né? Mas se for algo que desfoque, mas tem um outro princípio que seja sobreviver, é importante. Então, cara, é um pouco de desfoque aqui, mas vai trazer um faturamento para a gente sobreviver nos próximos meses, né? Então, fica essa discussão. Acho que o legal é isso, é que na mesa, né, a gente começa a discutir em cima dos princípios. Então, foi como eu comentei, né? Ele acaba tangibilizando todo o resto de cima para baixo, mas a gente decide ou toma uma decisão mais criteriosa assim em cima deles. Né? E assim, o objetivo da startup cada vez mais é se tornar uma companhia, né? Ela crescer, ao mesmo tempo que primeiro ela talvez tenha ações mais flexíveis, né? Porque ela precisa ali de fôlego em algumas situações ou de desburocratização em outras para poder crescer mais rápido. Mas a tendência é que com esse crescimento, e aí eu brinco que é um desorganizado organizado, mas com esse crescimento a tendência é cada vez mais burocracias vão se construindo, que é exatamente esse compliance ali, essa estruturação para você buscar ser uma companhia, né? Você ter saúde não só financeira, mas você não ter tantos passivos, não ter tantos riscos da sua operação. Então, isso também é importante. Acho que agora estamos chegando, né? Ok. No lapidando. Lapidando. Não, mas antes eu até queria perguntar algo, não só da empresa, né, mas como pessoas também. Porque já são alguns anos nessa jornada de startup, né? E não só a empresa evoluiu, mas acredito que vocês também, como pessoa, tiveram muitas mudanças aí nesse percurso de mentalidade, de organização. O que vocês sentiram, cada um de vocês? Deixa eu só abrir um parênteses aqui antes. Ó, só para deixar claro, eu fazia direito, né? Tranquei no 9º período para viver e, assim, me dedicar à Fiscalize na época, né? Aí eu brinco, se a Fiscalize e a Liz derem certo, eu sou dropout. Se derem errado, eu sou só vagabundo mesmo. Que nem eu, né? Boa. Não, vai até certo que eu quase não, né? Mas, tipo, existiu a possibilidade na época de eu tentar, né? Virar sócio da Fiscalize na época, para quem não conhece. Eu também sou formado em Direito. Verdade. Conheci o Luizinho na faculdade e ele estava lá no projeto. Os caras, isso aqui tem potencial demais. Só que aí, não lembro nem o que foi quando era, mas todo o meu dinheiro que eu tinha, eu ia fazer uma oferta, acho que era por 20%, 12%, sei lá quanto era, não lembro agora, que hoje em dia seria muito. Você chegou a ser fiscal também, viu? Cheguei a ser fiscal, cheguei a ser fiscal lá também. Fiscal de prova, verdade. Foi. Boas histórias. Mas, o que é que você, Luizinho, e depois você, Lucas, os principais pontos que vocês sentiram como mudança também nessa jornada de aprendizado com ambas as startups? Eu acho que um ponto é exatamente, eu brinco assim, que eu parei a faculdade, a pessoa já associa, parou de estudar, né? Eu acho que eu nunca estudei tanto, acho que eu nunca fui desafiado, encorajado a me desenvolver cada vez mais como estar dentro de uma empresa, empreendendo, principalmente com base tecnológica, num mercado que a gente está explorando inovação para ele. Então, eu acho que o primeiro ponto é... Ser apaixonado. Cara, eu me apaixonei pelo negócio, eu acho que isso é fundamental. Eu não sei se esse é o principal ponto. Eu acho que talvez você ter a abertura, a humildade de tentar entender, de ser mais empático lá com a ponta, com o todo. Eu acho que isso foi algo bem, bem interessante. Eu acho que me ajuda bastante a me desenvolver, ter essa curiosidade, talvez ter essa vontade de aprender não só o meu segmento, como tá o tempo todo compartilhando outros, tentando entender, a gente conversa, eu tento entender um pouco do negócio de vocês, assim como outros colegas que estão aqui na comunidade, até fora, os C-Hubbers. Então, acho que isso aí é um ponto bem importante. E a nível de desenvolvimento, para mim, foi muito de uma questão mais organizacional. Como o Lucas falou, o Luiz sempre foi um bom vendedor, eu acho que a minha característica clara era exatamente Começou de com ser mais pastéis, simpático, né? desde a época de colégio, vendendo bala, pastel, então sempre fui do falar, eu acho que do político ali, da estratégia, não político em si, da política, mas da essência do negócio ali. Sim. Eu sempre gostei disso, de me envolver nisso. E aí eu acho que um ponto é você saber suas limitações e querer se desenvolver mais e se encorajar a isso, né? Então, algo que eu não era, ainda não sou bom, né? Tô aprendendo a parte de gestão mais processual.
E aí eu acho que isso é que é o legal, é ter a humildade de você saber que tem pessoas Melhores. boas. tão boas quanto, enfim, que vão somar com você e que vão lhe ajudar também a se desenvolver quanto a isso, né? E aí eu acho que entra essa parte da humildade de escutar, de querer entender. O próprio Giga também, que já participou, é um Sim. C-Hubber, é um sócio da nossa operação também. Lucas, Franklin, enfim, eu compartilho tanto com os meus sócios quanto de fora. E isso foi um ponto muito importante. Tá sendo um aprendizado muito grande para mim. Cara, comigo eu acredito que, como o Luiz falou, acho que eu nunca fui tão desafiado. E aí, às vezes, como empreendedor de primeira viagem, a gente acha que é tão distante algumas coisas. E aí, quando eu vi, cara, pô, quando eu deixei a Tidmo, a gente já estava em 6 estados, já tinha feito mais de 30 mil serviços, enfim. Algumas coisas que para mim lá no início era tão distante, mas o fato de ser desafiado, cada vez mais estava ali me superando. Mas eu acredito que uma coisa que me marcou muito e depois que eu recebi esse feedback, eu sempre me atentei a sempre continuar cumprindo, foi a escuta. Uma vez eu recebi um feedback que você tem uma escuta aberta. Eu falei, meses depois eu vi que você implementou e conseguiu fazer, mostrando capacidade de execução. Então, eu acho que cada vez mais isso é um exercício diário que eu faço. Quando alguém me dá um feedback ou me traz algo ali que, por mais que naquele momento eu não acredite tanto, acho que foi um dos pontos que eu mais desenvolvi, foi ter uma escuta aberta, né? E com isso, às vezes parar, refletir, ver o que é que eu posso melhorar, ou a empresa, ou uma outra pessoa. E aí, eu acho que esse exercício também faz com que eu seja muito questionador durante o meu dia. Então, toda hora eu estou perguntando, conversando, passo o dia fazendo pergunta para Por quê? Luiz. Por quê? Por quê? E querendo entender mais, e me Tem aprofundar. uma história legal que, logo no início, assim, a gente já se conhecia, né, como ele falou, mas logo no início que ele entrou na Lise, a gente foi para uma reunião com um cliente gigante nosso lá no Maranhão, e aí foi a primeira viagem que a gente fez junto, então dividindo o quarto de hotel ali, aí ele, cara, Luiz, você já pensou nos pontos de objeções, na reunião, o que é que vai ter, o que é que você vai falar? Eu falei, rapaz, eu não pensei nem o que é que vai ter, homem, quanto mais o que é que eu vou falar, deixa acontecer lá na hora, eu falo, eu respondo. Não, vamos tentar organizar aqui quais são os pontos, quais são os caminhos que a reunião pode ir e tal. Eu sou desse jeito, não é do Meu amigo, improviso. não, Tem que estar preparado eu já sei o que é que vai sempre, acontecer, tá? Só não desenvolvi ainda, mas tudo bem. E a gente vai se completando. Não, vamos fazer pelo menos um meio termo aqui. Vamos preparar quais são os pontos de objeções e tal. Essa brincadeira que a gente vai se complementando e no final saímos de lá com sucesso, Deu né? certo, Pô, deu contratão certo. aí bem legal e foi super bom para todo mundo. Então, isso é uma coisa que eu procuro fazer muito com o meu time. Às vezes eles me fazem perguntas e eu sinto que ele não está tão seguro naquilo, então eu fico aprofundando, questionando, perguntando, porque eu sei que às vezes ele mesmo consegue chegar numa solução melhor. Então, Ou às vezes confessar que não sabe. e aí eu tô ali para tentar destravar. Eu vejo hoje que muito meu papel como líder do meu time é esse, tentar em qualquer coisa que ele travou ali, eu tenho que destravar de alguma forma para Extrai ele. o melhor. Né? Exato. Então, mas eu acho que isso foi uma construção a partir de eu ter recebido um feedback e ter uma escuta boa. Eu nunca tinha recebido. Depois comecei a tentar abrir ainda mais a minha escuta e aí abrir voz também para as outras pessoas falarem, né? Então, eu acho que esse é um ponto muito importante, porque, querendo ou não, quando você está empreendendo, você está sendo muitas vezes julgado. O cliente é o julgador ali, se ele continua com você ou não. Então, você está com essa escuta aberta, eu acho que é importante porque às vezes você ali dentro da operação não consegue enxergar alguns pontos e a pessoa que está usando ali de fora, enfim, não está tão focada quanto você, ela consegue lhe direcionar, às vezes bem, às vezes não, mas você está preparado para filtrar, né? Não, fui refletindo aqui quando você falou, Luiz, em relação a nunca se sentir tão desafiado a estar querendo estudar, ver coisas novas, como na época da faculdade, por exemplo. E eu acho que esse é um grande ponto para o empreendedor estar se inovando. Você sempre está em busca de conhecimento, mas não necessariamente você estar estudando coisas técnicas, mas às vezes, cara, um aprendizado vai ser um almoço que você vai ter com outro empreendedor, mas está em constante busca do aprendizado, independentemente de onde ele venha. Então, toda semana você está buscando aprender alguma coisa nova, que talvez essa coisa nova vai mudar todo o seu negócio. Encurta a jornada. Encurta a jornada, exatamente. Essa é a frase. E isso é muito importante. Para mim, eu acho que é minha principal fonte de conhecimento, assim, não é tão técnico. Em algumas situações eu vou encontrar na literatura e tudo mais, talvez usando um audiobook, um podcast, aí um resumo. Mas eu acho que a minha fonte de conhecimento está muito nisso, na conversa, no escutar
E às vezes, para a gente buscar isso, E outra dica. conjecturar. É verdade, esses alinhamentos. Eu acho que não ter vergonha, é ir atrás mesmo. E geralmente eu sou bem chato de Colocar LinkedIn. como ouvinte, né? Exatamente. Realmente, ativar cara, o poder da escuta. Que tese bacana, faz total sentido o que você tá falando. Cara, podia compartilhar um pouco mais. Tô com uma dor assim, assado. É aquela síndrome do aluno na sala que não tem medo de perguntar, mas pergunte, né, professor? Você tá ali, Exato. é o momento de aprender, né? Exatamente. E é isso, às vezes, quando a gente tá em desenvolvimento ali, social e tal, talvez tenha a questão da vergonha, do medo, enfim. E depois você vai se desenvolvendo, isso é muito importante. E eu acho que o principal objetivo é encurtar a jornada. Todo mundo tem que contribuir de alguma forma, ou todo mundo fez algo que em algum momento ali deu certo e que aquilo pode ser que faça sentido. Não necessariamente na essência de como foi implantado naquela pessoa, mas talvez as entrelinhas daquilo ali vão lhe Desperte ajudar outra ideia, assim. exatamente a dar um start ali em algo que talvez seja um gargalo seu. Eu acredito que para finalizar aqui, antes de entrar no nosso último Me quadro... ajuda aí, Lucas. Antes de entrar no último quadro aqui, tá? Durante o podcast, e é normal, você falou muito do vocabulário startup, porque faz parte do seu cotidiano. Tem o juridiquês, tem o... Enfim, todo... Mas eu acredito que muita gente aqui não sabe alguns termos. Alguns você explicou durante o podcast, mas outros aqui ainda ficarem abertos. Boa. De uma forma rápida, né? Respondendo, o que é MMR? MMR. MMR... Eu não sei qual é. É a sua receita recorrente ali dentro de um... eu achei que era a dentro de tradução. um mês. É a sua receita recorrente de um grupo de clientes dentro de um mês. Que Sua mensalidade. Na assinatura é a mensalidade, né? Durante... 12 de forma meses. previsível. Exato. Venture Recorrente. Capital. Venture Capital exatamente são modelos de captação de recurso, né? Por meio de fundos ali que você consegue tá levantando dinheiro, né? Para caso você precise investir, enfim. Features. São novas funcionalidades, né, que a gente vem desenvolvendo aí, às vezes, dentro da ferramenta, falando um pouco do nosso produto. Novidades. Produto Exato. Market Fit. Boa, essa aí é a sinergia que o seu produto, o negócio, você está colocando com o mercado, né? Então, basicamente, é exatamente com a dor isso, do cliente. Né? Você entender muito bem o problema para você ter uma solução sinérgica Exato. com aquela dor. E a última, Bench. Exatamente, são esses referenciais, né? Buscar ali de concorrentes, ou até mesmo de outro segmento, outros mas que tem um segmentos modelo de negócio parecido. Parecido, ou que tem Diferente. fez de alguma forma ali específica, que você consiga implantar também dentro de casa, né? Seriam esses aí. Tem mais, eu acho que teve mais aí, você não anotou. Porque comecei no meio do podcast, né? Mas eu gostei da ideia, viu? Foi boa. Vai que gera um corte. Boa. Mas acredito que quem tá chegando ao final aqui... Uma pergunta? Só complementar. No nosso perfil, né? Tá, os 3, se você for lá agora no nosso perfil, vai ter 3 depoimentos lá. E se sua empresa for semelhante a algum deles, você fala comigo que eu vou falar o que a gente fez com ele, que a gente pode fazer para você também. Muito bem. Boa, viu? E chegando agora, então, vamos chamar, acho que lapidando. Não sei, acho que lapidando vai ser melhor que de frente com a... A gente tem que melhorar as perguntas. Não, de frente com a avalanche. Mas eu prefiro lapidando. Por isso que eu só sempre lembro do lapidando. Mas a gente vai aperfeiçoar essas perguntas no próximo. Botar mais perguntas aqui para ficar de fato um de frente com a avalanche. Eu assisti os cortes de Matheus Aranha, ele faz umas perguntas massas no final. Escutativo, né? Vendo outra. Não necessariamente foi na literatura, mas foi vendo, fazendo bench. Fazendo bench dos concorrentes. Mas, de frente com a avalanche, perguntas rápidas. Vocês são ouvintes, né? Já sabem mais ou menos como é. Primeira pergunta é: um empreendedor que vocês admiram? Quem pode começar aqui? Pode, qualquer um dos dois. Você. Eu vou puxar a sardinha, né? Guilherme, Giga aqui do C-Hub. Por quê? Porque, primeiro, pela a conquista, assim, o crescimento, pela contribuição que ele tem com a comunidade, de ser sedento por compartilhar conhecimento. A humildade também. E segundo, pela jornada de como está sendo ele empreender, né? Às vezes, eu falo uma coisa que às vezes é até mais difícil você sair do 0 para o 50. Na verdade, às vezes é até mais difícil você sair do 50 para o 100 do que do 0 para o 50. Então, eu admiro muito a forma como ele está construindo ali. Todas as conquistas foram da família e desenvolvendo cada vez mais e ainda fomentando toda a comunidade
potiguar, né, assim, de empreendedorismo, de inovação. Então, pô, admiro bastante. Foi o nosso primeiro episódio, hein? Cara, Giga, e eu acredito que, acrescentando uma habilidade que eu acho que ele tem, é de unir pessoas boas. Eu já disse isso a ele, e não só eu e o Luiz, que apresentou, mas tem outros exemplos aí de pessoas que ele simplesmente bateu o olho e conseguiu linkar com a outra pessoa. Acho que exemplifica bem esse fomento à comunidade, né? Então, acho que os C-Hubbers Ele falou comigo hoje, estão querendo muito linkar a informados gente por isso. Ele falou comigo hoje, querendo linkar a gente com outra pessoa pra montar um... Então eu vou aproveitar, vou quebrar a regra aí, já que foi só um, eu vou dizer mais outro que eu gosto também bastante, que é Marcos, que é Marcão, que foi da Red Bull, que é da Vitagema, que cresceu comigo, então eu queria também falar que eu aprendo muito com ele, é um cara que tá dentro das minhas rotinas ali diárias de estar ligando para saber como é que foi o dia, o que é que aprendeu. Conselheiro. Sim, Conselho de lá e mútuo. de cá, exato. Mútuo. Massa. Que agora antes era Marcos da Red Agora Bull, agora Marcão da Vitagema, Marcão né? da Vitagema, né? Marcão do ovo. Exatamente. E uma empresa, você identifica assim, ou a marca ou a cultura da empresa? Essa é legal. Rapaz, uma empresa que eu sou extremamente apaixonado e que foi uma inspiração para a Fiscalize Lise é o SEI. É a instituição que eu estudei, Centro de Educação Integrada, e foi de lá que veio muita inspiração, assim, tanto para empreender quanto dentro do segmento que a gente atua, que é a educação. Cara, mais presente agora, né? Até um parceiro bem forte nosso, acho que a Rede Decisão, né? A gente tá com bom contato com eles, então a maneira como eles conseguiram pegar um modelo tradicional de escolas e trazer muitos modelos de startup, de crescimento, de metodologias ágeis, eu acho incrível. Então, hoje eu admiro bastante a forma como eles fazem lá. Um livro. Você que sempre lendo Tenho passagens dois. aqui, né? Tenho dois. Passagens. Eu acredito que se você vai começar a empreender, o Nada Easy é uma bíblia. Ele explica muito bem todos os passos. O Nada Easy, do Thales Gomes, ele fala da parte jurídica, societária, como crescer, como fazer um bom MVP, que é validar rápido aquele produto que você está fazendo. Enfim, como captar investimento, como fazer um vesting e não errar, ele já errou com isso. Então, eu acho que ele... O que é um vesting? O vesting é quando você vê ali que alguém está se destacando muito bem ali dentro da sua empresa. Pô, não posso perder esse cara, porque se ele for para um concorrente ou for para outra empresa, eu vou perder muito. Então, eu vou fazer um contrato aqui com ele que nos próximos 2 anos, pode ser que ele atingindo algumas metas... Que por muitas vezes você não consegue aumentar naquele momento o salário, mas você promete ali uma participação. Exato, né? E aí você consegue fazer um contrato que ele vai sendo gradativo, né? Você faz um percentual ali com ele, combina, e aí você consegue prender, mas também valorizando, né? Reter esse cara, mas também consegue valorizar todo o trabalho que ele está desempenhando. Então, o Nada Easy, eu acho que ele passa por várias maneiras ali do que o empreendedor de primeira viagem vai passar. E aí, um que eu li mais recentemente é o lado difícil das situações difíceis, né? Ele fala de várias situações que você, como empreendedor, vai estar passando ali e como que ele resolveu. Mas eu acho que um dos focos do livro, diferente de outros, que falam muito de cases de sucesso, ele cita tudo que ele errou. Então, ele vai num viés do erro, né? O que é que eu errei e por que eu errei? Então, muitos livros, eles focam muito no sucesso, né? O que é que o cara fez para acertar, mas às vezes isso é muito único. Então, eu acho que os erros. Ele trazer erros, Sim. Então ele traz, sei lá, uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. Existem profissionais que são de empresa grande, existem profissionais que se dão muito bem em empresa pequena. Aquele profissional da empresa grande, ele está acostumado a uma coisa mais estruturada, que as coisas cheguem até ele. E na empresa pequena não tem isso, velho. Então, você tem que ir atrás, você vai muitas vezes pegar a bola, cruzar na área e cabecear, você é o goleiro e vai pegar ela dentro do gol depois. Então, muitas vezes... então, o livro ele vem por essa ótica do erro e eu achei muito legal. O meu, não tenho tantos para falar, mas o do momento, que foi bem legal, eu acho que tem muito a ver com a comunidade, eu acho que com os ouvintes do podcast, os telespectadores, Contágio. Eu passei para você, né? Tá lendo? Não, tu quero comprar. Boa. Estou lendo a biografia de Elon Musk.
boa de verdade. Olha aí. O Contágio é legal porque é uma ciência ali por trás de viralizações, né? Então, por exemplo, o filme da Barbie, a estratégia ali, ele traz alguns pilares de como você viraliza, seja produto, marca, enfim. E aí é bem legal, porque tem uma certa ciência e 6 pilares. Como você contar aquela história que realmente... Aí vem história é um dos pilares, moeda social, é bem legal. E tem muito a ver, eu acho que com um pouco da mensagem que vocês passam também. Então, é um livro que eu indicaria com certeza. Pra finalizar, um filme inspirador, ou que você gostou da história e lhe motivou com alguma coisa? O meu, acho que o que veio aqui na mente agora, eu gostei bastante da série lá da Netflix, do Spotify, eu acho que foi bem legal. Porque ele trouxe várias visões, né? E aí, no final do dia, às vezes, não é só uma história, tem 2, 3, tem a que aconteceu, a versão 1, a versão 2, e a que de fato aconteceu, enfim. E aí ele trouxe vários olhares, né? Do negócio, eu gostei bastante ali, assim, olhando... Eu assisto um pouco de tudo, né? Adoro, mas de inspiração, de empreendedorismo, É muito massa. foi isso. um que eu gostei bastante. Som na faixa, né? Acho que até um dos assuntos na que a faixa. gente trouxe aqui é que ele conta a história do crescimento do Spotify, mas sobre a ótica de cada sócio. Pra você também? Essa Não, série? eu tô só Complementando. tangibilizando. Para sair um pouco do empreendedorismo, né? A gente vê até que existem outras séries que não necessariamente são de empreendedores, mas talvez elas ensinem muito. Eu gostei muito de Vikings, no sentido de que o protagonista, né, é uma série muito baseada na religião, e o protagonista ele consegue se abrir a entender uma religião contrária dele. E isso faz com que ele consiga ganhar algumas batalhas, por exemplo, entendendo que na Igreja Católica todo mundo se reúne na igreja no domingo. Então ele deixava para invadir algumas cidades na Inglaterra, geralmente no domingo, porque estava todo mundo unido ali, então ele conseguiria fazer emboscadas melhores. Então eu acho que quando você se abre a entender ao menos outra cultura, o diferente, eu acho que isso tem muito ela lhe contribuir. E é tanto que no final você nem entende mais o que é que ele é a nível de religião. Ele talvez tenha se tornado Não uma tem pessoa nenhuma religião aberta. e sim... Ele mesmo se entregou lá. No Exatamente. Final, né? Então eu acho que isso é sensacional. Você não se fechar só naquilo que você acredita. Eu acho que isso casa muito até com uma das coisas que eu consegui, que eu falei anteriormente, da escuta, né? Ele procurou se abrir quando ele estava na França, quando ele foi para a Inglaterra, enfim, e ele vinha de uma religião completamente fechada, né? Então, eu acho que Vikings tem muito a ensinar isso, né? E, enfim, tem vários livros aí também que... E fazendo analogia, por exemplo, às vezes um empreendedor está muito fechado naquele modelo de negócio, só que aquilo já está ultrapassado. Exato. E ele se prende em se inovar e fica para trás, e às vezes até quebra. Mas se ele abrisse a mente, ele poderia talvez jogar uma nova estrada ali para ele percorrer, né? Sim. Aí, nessa pegada de série, mas uma série muito boa, até recomendo aqui. Vocês já assistiram a série de Arnold Schwarzenegger, em 3 episódios, que conta as 3 fases dele, que ele atingiu o topo em todas elas, né? Que, tanto no bodybuilding, quanto como ator e na política. E os desafios e o que ele fez para realmente ele ser o melhor em cada uma delas, né? Ele só não foi presidente dos Estados Unidos porque ele é austríaco, senão ele poderia ter sido candidato também. Massa. É isso. Mas queria deixar agora esse momento final, se vocês quiserem fazer o jabá de vocês ou deixar alguma mensagem agora para os ouvintes que estão nos ouvindo. Esse é o momento. Eu gostei do jabá. Não, eu queria só agradecer primeiro pelo convite, né? Eu acho que a gente sempre se sente lisonjeado pela oportunidade. Parabenizar a iniciativa, eu acho que é super importante. Não só a iniciativa, como também o engajamento, eu acho que a dedicação, né? O cuidado que se tem de trazer qualidade para a comunidade de vocês. Então, super feliz em ter contribuído, espero ter ajudado, espero que o papo tenha sido legal, e fico super à disposição também para quem quiser trocar mais ideia, fazer parte da minha rotina de busca de conhecimento e de troca também de conhecimento, fico à disposição. Geralmente eu sou bem ativo, para mim a minha principal rede é o LinkedIn, então podem se conectar, com certeza a gente pode estar se comunicando por lá para quem tiver interesse. Luiz Gonzaga Carvalho. Eu vou botar na descrição também. Se você está Boa. ouvindo agora, só na descrição que você vai encontrar. Isso é diferenciado, viu? Meu amigo, muito obrigado. Então, basicamente é isso, pessoal. Valeu mesmo. Não, e agradecer pelo convite. Eu acho muito legal
a dinâmica do podcast. Como eu falei, assisti todos os outros episódios, foram muito legais. E também acho que deixar uma mensagem de forma geral, a gente aqui de Natal, pô, frente ao Brasil, uma cidade pequena, né, um estado pequeno, né, mas que tem muitas soluções muito legais. Eu e o Luiz, a gente já teve esse papo, né, do quanto aqui, às vezes, fazendo mais com menos, né, não tendo tanto acesso a recurso, às vezes o ecossistema ele é um pouco mais fechado do que em outros locais, mas a gente acho que consegue sair da caixa. Eu falo isso em cima de todos os empreendedores mesmo locais, né? E muitas vezes a gente acha que, pô, aqui a gente não está tão inserido como lá no Sul, mas isso, no meu ponto de vista, é um pouco balela. E aí eu acho que a gente tem que cada vez mais estar procurando manter, talvez, essa cultura de fazer mais com menos, de buscar conhecimento, porque aqui tem muita empresa legal, tem muita gente fazendo muita coisa bacana e, enfim, ajudando a sociedade aí por meio do empreendedorismo, né? Então, valeu. Acho que um ambiente desse fomenta cada vez mais isso. E é isso. Valeu aí pelo convite. Tamo junto. Obrigado pelo brinde aqui, viu? Pela caneca. Sensacional. Não, queria agradecer, viu? E obrigado vocês. E espero vocês, talvez até na mesma data do próximo ano, pra gente estar contando a história de como foi a evolução de um ano para o outro. Gostei. Aí, Gostou? Gostou? Já botou um desafio aí, um challenge. Será que o planejamento estratégico 2024 vai dar? Vamos fazer dar, né? E você que ficou até aqui, muito obrigado. Próxima semana, terça-feira, às 19 horas, te encontro você novamente com mais uma história fantástica e um empreendedor ou empreendedora fantástica aqui para compartilhar o conhecimento com vocês. Valeu!